mas sempre deseja que aprendamos, que retornemos, que o ouçamos, e que em humilde atitude nas mãos de Deus, nos disponhamos a fazer parte com Ele na sua obra redentora no mundo. Vamos ler então Jeremias no capítulo 52, e eu vou ler os últimos versos do livro de Jeremias, que aparece ali no capítulo 52, nos versos 31 ao 34, tá bom? 31 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jeremias. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia. Foi bondoso com Joaquim e o libertou da prisão em 31 de março daquele ano. Falou com ele gentilmente e o colocou num lugar mais elevado que o de outros reis exilados na Babilônia. Providenciou-lhe roupas novas, em lugar das roupas de prisioneiro, e permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Joaquim recebeu do rei da Babilônia uma provisão diária de alimento enquanto viveu até o dia de sua morte. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que ela é um tesouro que vem do Senhor para nós. E assim como ela foi um tesouro no passado, em que o povo no exílio pôde ouvir, ler a tua palavra, meditar e aprender muito com ela, nós podemos hoje, tanto tempo depois, abri-la, ler, meditar juntos nela, e oramos que o mesmo Espírito que a inspirou e falou através da tua palavra no passado, também esteja presente com a hoje, preparando os nossos corações, nossa mente, nossas vidas para receber a tua palavra e para que nos deixemos ser transformados por aquilo que o Senhor tem para nos dizer a partir da tua palavra. Assim te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Essa é a última mensagem da série no livro do profeta Jeremias. Olha, eu vou tentar de novo, eu vou dar uma dica assim. Na verdade, quando eu digo que é a última mensagem, vocês deveriam expressar algum tipo de lamento, tá bom? Vamos lá, pera. Essa é a última mensagem na série do livro do profeta Jeremias. Olha, tão espontâneo, tão assim, bonito, né? Eu espero que tenha sido para vocês uma experiência e uma aventura especiais, assim como foi para mim. Ao longo de todo esse tempo, 40 mensagens desde o começo do livro de Jeremias até o final do livro de Jeremias. Quem é aqui da comunidade vai se lembrar que, na verdade, essa série começou com a gente sentado, bumbum sentado no sofá, e vendo mensagens online, do culto online, sendo transmitido online, e foi assim que começou a série no livro de Jeremias. Estamos aqui 40 mensagens depois, terminando e concluindo esse livro. Assim, eu queria começar comentando e fazendo um compromisso com vocês, que o compromisso é o seguinte: eu vou buscar, revisar as mensagens da série desde o começo, adaptar o que for preciso para o formato de um texto escrito e, pela graça de Deus, colocar essas mensagens disponíveis no formato de um livro, tá bom? Eu sei que é algo assim, talvez dirão ambicioso, ou poderia ser algum dizer presunçoso, mas eu tenho certeza que pelo menos a minha mãe vai ler o livro. Não é, dona Vera? Vai ler. Pelo menos a minha mãe vai ler. E vocês sabem que a opinião de mãe é absolutamente isenta, né? Sem viés nenhum. E se ela falar que gostou do livro, então já está valendo, né? E já estarei satisfeito com o sentimento de dever cumprido. Bem, brincadeiras à parte, né? Nós vamos aqui hoje explorar juntos o que nós encontramos no final do livro. É claro que o título da mensagem já inclui uma pegadinha, né? E um fato curioso.
porque alguém poderia se perguntar, tem certeza que agora é o final? Isso porque, se vocês vão se lembrar da mensagem anterior, que foi a penúltima, em Jeremias, nos capítulos 50 e 51, nós vimos que as últimas palavras que aparecem ao final do capítulo 51 foram essas. Aqui terminam as mensagens de Jeremias. Uai! Uai, como diria desde meus tempos de criança lá em Minas Gerais. Uai! Se ali terminar as palavras de Jeremias, que trem é esse aqui desse capítulo 52 que aparece aqui, cujos versículos finais foram esses que nós lemos ao princípio? E eu espero que nós aqui hoje possamos desvendar juntos o que está acontecendo nessa parte final do livro e que a gente descubra ou recorde, né, juntos algumas lições importantes do que aconteceu nessa história. Tá bom? Então vamos lá juntos. Primeiro, lembrar, para não esquecer, perdoe-me a redundância, claro que você, quando recorda, lembrar é para não esquecer, mas esse é o título da primeira parte, lembrar para não esquecer. Alguém, possivelmente Baruque, lembra-se de Baruque? Teve até uma pregação especial só para o Baruque, né? Que era o escriba, o amigo fiel, o editor, né, que botou em escrito, e mais uma vez, porque o rei queimou, teve aquela parte, né? Vocês já estão achando que vão precisar rever lá as mensagens no YouTube para rever, tem coisas nessa história muito interessantes, né? Que o rei corta com a faca, joga no fogo, aí o Baruque tem que escrever tudo de novo e tudo mais. Tal. Baruque ou um outro editor, além dele, né? Trabalhou para deixar registrado esse capítulo 52, que funciona meio como um fechamento editorial do livro aqui. Numa recapitulação da história, para dar esse fechamento a todo o livro. E eu digo recapitulação porque o que aparece nesse último capítulo de Jeremias está já, em grande parte, com apenas algumas diferenças e acréscimos, no que já havia aparecido em dois livros. Um, no segundo livro de Reis, capítulo 24, 18 a 25, depois até o versículo 30 do capítulo 25 do segundo livro de Reis. Boa parte dessa história já aparece lá, do que aparece no capítulo 52. E no próprio livro de Jeremias, no capítulo 39, do versículo 1 a 10, a gente já viu algumas coisas aqui. Então, por isso, quando você lê o capítulo 52, e se você tem aquela impressão, eu já vi alguma coisa sobre isso antes, já viu mesmo. Principalmente se você veio lendo o livro de Jeremias, porque parte disso já é narrado ali no capítulo 39. Alguns desses fatos descritos, então, nós vamos ver agora e vamos tentar entender por que eles são descritos outra vez. Esse capítulo nos fala de dois reis, de Zedequias e Joaquim. E a gente vai um pouco de história aqui para lembrar-nos do que aconteceu. Joaquim era filho do Jeoaquim. E se não ficou muito fácil porque os nomes são parecidos, né? Joaquim e Jeoaquim, eu vou já dar uma pista para você não ficar muito perdido quando você pegar uma Bíblia que você tiver lá em casa. Em algumas traduções em português, como por exemplo na Bíblia de Jerusalém, a tradução aparece de um outro jeito, porque na verdade esses termos eram nomes, muitas vezes em hebraico, ou inclusive o nome do rei era um nome, né, na língua dos babilônios, que aí depois é passado para o hebraico, o aramaico, e aí é passado para a gente. Então nisso daí às vezes na tradução fica um pouco diferente. Por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, quando eu digo aqui que na Bíblia que eu estou usando, tá, o Jeoaquim é o pai e o Joaquim é o filho, na Bíblia de Jerusalém está ao contrário. Joaquim é o pai e Jeoaquim é o filho. Eu sei, né? Puxa, mas aí você vai me atrapalhar, vai me dificultar, né? Então, assim, mas aí a gente tem que prestar atenção, tá bom? Tem outra coisa, eu fico assim, para quem tem curiosidade linguísticas aí. Pode ser que às vezes você pegue uma Bíblia em português e apareça Jeconias. É outro nome que às vezes colocam em português para o Joaquim. Será tão mais fácil de Joaquim, né?
Jeconias, Jeoaquim e tal, mas enfim, é isso. Aqui na nossa tá, o Jeoaquim era o pai, que foi rei por alguns anos. Entra o Joaquim, que chega ao trono de Judá com apenas 18 anos de idade. Ô, dureza, né? 18 anos, virou rei de Judá. E 3 meses depois, apenas 3 meses depois, ele é levado para o exílio na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E aí ele fica no exílio, o rei Joaquim, o jovem rei Joaquim. E nós vamos voltar a ele mais tarde, tá bom? Então, guarda aí, segura o Joaquim, tá bom? Segura ele, não vai em lugar nenhum com ele, segura ele que a gente vai voltar a ele mais tarde. Antes que avancemos, guardem essa informação. Joaquim reinou apenas por 3 meses e o ano era mais ou menos 597 a.C. 597 a.C. Se vocês vão lembrar, porque a gente já passou por Jeremias, teve a queda de Jerusalém, a queda lá para o Babilônia, a invasão, a destruição, ela acontece 11 anos depois, 586 a.C. Então ele está fazendo referência ao Joaquim, que é levado para o exílio 11 anos antes, e diz que fica no lugar um tal de Zedequias. O Zedequias, na verdade, era tio do Joaquim. Ele era filho do outro rei, Josias, que aparece no começo da história de Jeremias. Eu sei que hoje eu estou forçando aqui para vocês puxarem a memória, né? Porque o Josias era o rei quando Jeremias começou a ser profeta. Por isso a gente falou dele lá no começo do livro. Aliás, o Josias começou a ser rei com 8 anos de idade. Na prática, na verdade, então ele não era tão rei assim, era alguém que fazia coisa por ele. Mas quando ele começa a pegar o reinado mesmo nas mãos, 18, 20 anos de idade, aparece o Jeremias, jovenzinho também. Um jovem profeta chamado Jeremias, com um jovem rei chamado Josias, foi o começo da nossa aventura e da nossa história no livro do profeta Jeremias. Esse Zedequias aqui era filho daquele Josias, meio irmão do Jeoaquim, o pai do Joaquim, que foi levado para o exílio na Babilônia. Estão me seguindo? Que foi levado para a Babilônia, no exílio, por 3 meses. Já se perdeu, né? Tá bom. E o tal do Zedequias fica como rei por 11 anos. Eu sei. Isso aqui está parecendo aquelas histórias, né? Falei de Minas Gerais antes, né? Que eu cresci em Minas Gerais. Então, vocês sabem como que é mesmo. Quem que é esse menino aí? Esse menino é o Juca, é o filho da Maria, neto da Josefa, primo da Adelaô, que é aquele que foi para São Paulo, que virou prefeito da cidade. Menina com 18 anos de idade virou prefeito da cidade. Então, acredita nesse trem. Então, essa história de Minas Gerais é mais ou menos isso aqui. É importante saber quem é quem. Quem que é a pessoa da família, quem que é irmão de quem, neto de quem, primo de quem, filho de quem. Aí, pronto, está contando a história aqui, tá bom? Isso era muito importante para o povo naquela época. Agora, ao recapitular a história, né, ou seja, os reis Zedequias, então, que entra no lugar de Joaquim, é o último rei de Judá. É o último rei. Tá bom? Então, depois, quando a nação ela volta, você já não tem mais esse mesmo tipo de dinastia, essas coisas aqui. O último rei é Zedequias. Tá bom? Quando o editor aqui do livro ele recapitula a história, porque o Zedequias já tinha aparecido no livro de Jeremias, vamos ter que lembrar o seguinte: os primeiros leitores do livro de Jeremias foram as pessoas no exílio, na Babilônia. Para essas pessoas, Baruque, o editor, ele preparou o livro com aquelas mensagens porque era importante elas, não vou dizer lerem, porque muito pouca gente leria naquele momento. Ouvirem essa mensagem. Alguém ia ler para elas e elas ouviriam a mensagem do profeta Jeremias. Então era importante para o povo no exílio ouvir aquelas mensagens. Era importante que eles recordassem tudo o que havia acontecido, inclusive porque estavam ali as promessas para o futuro. E já que eu estou falando de promessas para o futuro e tudo mais, estou falando de Judá, estou falando de Jerusalém e tudo mais, eu vou fazer um parênteses aqui.
É porque a gente vive tempos meio estranhos, meio perigosos. Quando eu falo de Judá, de Jerusalém, do povo, das promessas para o povo, tudo mais tal, só tomem o cuidado para não atrelar essas promessas com a nação moderna de Israel. Tá bom? Que tem o seu direito de existir, tem o seu direito à segurança, paz e justiça na boa relação com os seus vizinhos. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o problema da igreja evangélica não é de hoje, muitas vezes é confundir essas promessas que no Novo Testamento, claramente, elas são para o povo de Deus. Que inclui vocês, que inclui a gente. As promessas da aliança são para todo o povo de Deus. Que, claro, espero inclua também o povo judeu. Mas é para todo o povo, em todas as partes da terra, que se seguirem ao Senhor. Então, essas promessas, os destinatários finais são eles. Não é de hoje que essa confusão acontece. Eu até, já que eu estou fazendo um parênteses, né, eu fico me arriscando a andar por águas aqui meio perigosas, né, mas tudo bem, né? Vocês depois me perdoam por isso. Eu me lembro, se eu falei que eu trabalhei muitos anos com a ABU, né? Aliança Bíblica Universitária. E teve uma época que eu fui assim, o responsável pelo movimento estudantil no Brasil todo. Então eu tinha que viajar pelo Brasil todo. E eu me lembro de certas regiões do país que eu ia, e aí eu tinha que até, naquele calorzão do norte do país, tinha que levar terno e gravata, porque tinha igreja que só me aceitava pregar se tivesse terno e gravata. Ainda bem que vocês não têm essa tradição, tá bom? Eu levava o terno e gravata e tudo mais, tal, e quando eu passava para pregar, eu ficava até meio sem graça, porque eles não gostavam, algumas igrejas não gostavam de ter símbolo da cruz. Falaram, não, essa coisa de símbolo é idolatria. Não pode ter cruz, porque vai ser idolatria e tudo mais. Mas sabe o que eles tinham no lugar da cruz? Enorme, assim, ó, debaixo do púlpito, assim, ó. Eu tinha que ficar atrás. Uma enorme bandeira de Israel. Aí eu ficava assim, mas por que eu tenho que pregar atrás da bandeira de Israel, né? Mas não dava, eu era visita, né? Eu pregava, né? Visita, né? Fazer o quê? Mas eu ficava pensando, o que acontece aqui que as pessoas leem a Bíblia desse jeito, que entendem mal ou acham que eles são mais israelita do que judeu, ou acham que as promessas é para um povo específico ou para a nação moderna de Israel que começou no século XX. Muita confusão, né? Muita confusão que infelizmente leva ao tipo de tensão que acontece hoje em dia no mundo. Fecho parênteses. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa parte, eu sei que é uma parte polêmica, perigosa, fica tranquilo, pode me procurar, a gente conversa mais depois com calma depois. O que acontece aqui? Por que eles estavam no exílio? O capítulo final nos traz algumas pistas importantes que, na verdade, apareceram já com abundância de detalhes ao longo de todo o livro. Vamos a elas. Primeiro, eles estavam no exílio por causa da sua injustiça, da sua maldade. O editor faz essa referência ao rei Zedequias. Olha o que ele diz. O último rei, antes do exílio, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Jeoaquim antes dele. Essas coisas aconteceram por causa da ira do Senhor contra o povo de Jerusalém e de Judá. Por fim, ele os expulsou de sua presença. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Pode até avançar. Isso. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa foi uma expressão repetida inúmeras vezes ao longo dos reinados anteriores em Judá. Inclusive, aqui se reforça essa ideia com a informação como Jeoaquim antes dele. Agora lembre-se, né? Jeoaquim era o pai do Joaquim. Teve um rei entre, né? Teve o Joaquim. Claro, alguém poderia argumentar, né? Mas é que o Joaquim ficou só 3 meses, não deu tempo assim dele fazer tanta maldade, né? Por isso que só falou do pai do Joaquim, não falou do Joaquim. De todo modo, na repetição de como as autoridades, você vê isso no livro dos Juízes, vê isso no livro de Jeremias, na repetição de como as autoridades do povo também repetidas vezes cometeram maldades e injustiça, para mim deveria ser importante para a gente tentar hoje aprender com a Bíblia a ser mais céticos e menos fãs daqueles que estão no poder. Seja qual seja a sua preferência política. Porque governante não precisa de fã. Governante precisa de cidadãos e cidadãs que, com respeito e sem violência, ou seja, aqui menciono isso porque para excluir
Há linguagem violenta também no nosso meio, em especial quando nós discordamos desses assuntos. Cidadãos e cidadãs, em especial aqueles que dizem ter fé no Senhor, devem ser aqueles que estão sempre preparados a cobrar dos que estão no poder para que o bem, a justiça, o direito, o bem comum, em especial, como repetidas vezes afirma a palavra de Deus, em especial dos mais vulneráveis da terra. Que esse bem comum, o bem de todos, o bem público, seja procurado em primeiro lugar. Não o benefício para o meu grupo, não o benefício para os meus amigos, não o benefício para quem pensa como eu, a busca do bem comum de todos, numa sociedade. Tanto aprender com a Bíblia também nesse tema, não é mesmo? Eu acho interessante quando às vezes alguém vem e fala assim, mas a gente não pode falar de política na igreja porque a Bíblia não é sobre política. Eu falo assim, eu tenho que discordar. Ainda bem que a Bíblia ela não fala sobre política partidária. Graças a Deus, porque aí ia ser um enrosco, né? Não estamos aqui na igreja, sempre estaremos aqui com essa exortação. Devemos evitar esses meandros e usar essa plataforma, esse espaço para falar de política partidária. Que Deus nos livre disso. Mas política, que é a polis, como viver na cidade, como viver na sociedade, a Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Aliás, com alertas importantes para aqueles que estão em posição de poder. Basicamente, a vida do Jeremias era isso. Os profetas eram isso, dizer a verdade para as pessoas que estão no poder. Para que mudem. E claro que às vezes não era só aqueles que estão no poder, mas toda a sociedade, porque se a sociedade não muda, não vai adiantar e tudo mais. É uma coisa coletiva. O que nós temos aqui é um vislumbre, mais uma vez, de que eles haviam sido levados ao exílio por causa da sua própria maldade e injustiça. Ou seja, olha só o que as pessoas fizeram, toda a sociedade, incluindo os reis. Não ouviram a Deus, não ouviram a palavra de Deus tantas vezes anunciada pelo profeta Jeremias, seguiram em seus pecados, em sua injustiça, ou seja, em seu pecado que era também, preste atenção nisso, gente, que é importante, o pecado do povo naquela época era profundamente relacional. O que eu quero dizer com isso? Que o pecado era pecado contra Deus justamente porque era pecado contra o ser humano criado por Deus. Quando eles agiam de maneira injusta em sua sociedade, em seus relacionamentos, por isso mesmo era também um pecado contra Deus. E ali, depois de tantos alertas, que era uma maneira de buscar evitar as consequências de tal injustiça, ainda assim, eles seguiram em seus maus caminhos e por isso agora experimentavam a consequência de seus repetidos erros, sendo levados ao exílio na Babilônia. E aí o que eles experimentam? É um duro juízo. Nós temos aqui uma repetição da narrativa do cerco a Jerusalém, do sítio à cidade por 18 meses, passam fome nesse sítio à cidade de Jerusalém, das rampas de ataque, as brechas do muro, o ataque ao rei Zedequias, os seus soldados que tentavam fugir, sua captura, sua terrível tortura e a morte do rei Zedequias. Eu não li, mas está lá, no capítulo 52. E quando você lê de novo, né? Eu lembro que no 51, que era o juízo sobre a Babilônia, era difícil de ler. Às vezes ler isso aqui de novo é difícil de ler também. Mas vale a pena, enquanto não tem... Que dia que começa? Já começa segunda-feira, né? O Lemos Juntos, mas tudo bem. Mas em algum momento, o dia de break aí do Lemos Juntos, pega e lê o capítulo 52 todinho de Jeremias, também vale a pena. Mas eu já alerto vocês, há uma terrível descrição de como tudo ali é destruído. As casas, os edifícios da cidade, os muros, o templo, tudo descrito com uma riqueza de detalhes. Eu fico tentando imaginar, queridos, queridas, como que inclusive entre aqueles que se dizem cristãos hoje,
Quando a gente vê a notícia de a terrível destruição que está acontecendo em lugares como na Palestina e no Líbano, por que isso às vezes não nos comove? Nessa semana, um estudante do Líbano voltou a entrar em contato comigo. Eu estou me segurando aqui, né? Mas vamos lá. Até aqui, mesmo que há umas semanas eu tinha falado para vocês, que tinha entrado em contato, né? Ele voltou a entrar em contato, foi quinta-feira agora. É um estudante universitário que eu venho acompanhando em encontro de formação assim online, né? Que eu havia conhecido ele numa viagem à Jordânia no ano passado. O desejo dele, ele quer aprender a estudar a Bíblia melhor para estudar a Bíblia com seus amigos não cristãos. Aí quando eu falo com ele, eu falo assim, mas vem cá, mas como que vocês estão? Ou como que a gente pode orar por vocês? Eu confesso para vocês que, na verdade, assim, eu me sinto, às vezes, assim, humilhado nessa conversa, porque alguém que está numa situação terrível, de ansiedade, preocupação, claro, ele compartilha o medo, ele compartilha a angústia que eles estão passando, e que eles dizem, olha, que não tem lugar seguro. Vai falar assim, esse lugar é de cristãos, não vai ser atacado. Não existe isso. Não existe um lugar assim que é tudo misturado lá. A gente não sabe o que pode acontecer, nem com a gente, nem com a outra colega que tem um filhinho pequeno, que eu conheci também no ano passado, e nem com os nossos filhos, a gente não sabe. É uma angústia o tempo todo. A guerra afeta a todos. Quando a gente acha que a guerra vai ser a solução, afeta a todos. E aí, eu também, essa outra colega, inclusive compartilhou com a gente agora há pouco como que os pais acolheram na sua casa uma família muçulmana que buscava fugir dos horrores da guerra e estava sendo acolhida ali pela família dos pais dela. Essas coisas, queridos, eu confesso para vocês, me fazem ficar pensando muito. Assim, puxa, às vezes a gente está tão cômodo e é tão fácil a gente falar disso ou daquilo, quando, na verdade, gente que às vezes está nesse lugar obrigado, Bruno, está no lugar mais afetado pela tragédia que é a guerra, às vezes estão com o coração mais para servir, para acolher, preocupado de aprender a estudar a Bíblia para estudar a Bíblia com seus amigos não cristãos. E outra coisa é que quando nós acreditamos que mais guerra, mais violência, mais injustiça resolverão as injustiças do passado, nós estamos em real problema, queridos. Por isso nós precisamos de mais pacificadores. O Ziel até compartilhou algo essa semana aí com a equipe de liderança da igreja sobre alguns desses pacificadores. Lembrando que os pacificadores são aqueles que em qualquer situação sempre lutam pela paz e pela justiça, caminhando juntas. Ou seja, não é um caminho fácil querer ser pacificador. Mas nós precisamos de mais pacificadores no mundo de hoje. Aqui no texto diz que o templo é destruído e saqueado. Lembrando que para eles o templo não era só um templo. Claro que a gente ia ficar triste, né? Assim, nossa, aconteceu uma guerra, o Brasil se uma guerra, lá aquele lugar que a gente se reúne na saúde foi destruído. A gente ia ficar triste, não ia? Claro. Mas pense um pouquinho e faça esse passo a mais aqui. Para eles, o templo tinha um significado muito especial. O templo era como a presença de Deus no meio deles. Depois, com o caminhar da coisa, Novo Testamento, tudo mais, ficou muito isso que cada um de nós somos o templo que habita o Espírito Santo de Deus, tudo mais. Mas isso é uma evolução do caminhar na história da fé e tudo mais. Aqui, o templo era a presença de Deus no meio deles. O templo é destruído e saqueado.
eles são levados para longe, com esse juízo e exílio. Olha só, lembre-se, esse juízo da destruição de tudo e do templo, o exílio para a Babilônia, foram ordenados pelo próprio Deus que eles criam. Se a gente para pensar isso, a conclusão é difícil e assustadora, porque o próprio Deus havia decidido se ausentar do meio deles. Já pararam para pensar isso? O próprio Deus havia decidido se ausentar do meio deles. Chega! Por causa de sua maldade e de sua injustiça, chega! É hora de vocês experimentarem juízo. Quando eu estava lendo essa parte, eu me lembrei de um congresso evangélico que eu fui. Acho que o Zé devia estar lá também, em 2003, em Belo Horizonte. Congresso Brasileiro de Evangelização, organizado pela Aliança Evangélica Brasileira. Eu me lembro de pouca coisa daquele congresso. Também há muito tempo, né? 21 anos, né? Mas eu me lembro de uma das palestras proferida pelo pastor Ricardo Barbosa. E apesar de eu não me recordar de todos os detalhes, eu me lembro como que ele terminou a fala dele com um alerta importante para a igreja. E ele disse que se continuássemos como igreja a agir mal, inclusive nosso testemunho público na sociedade, que da mesma maneira como em Apocalipse, o Senhor viria e removeria o candelabro, o seu candelabro da igreja. E recordando na linguagem simbólica do Apocalipse, remover o candelabro da igreja era ausentar-se, remover a sua presença do meio da igreja evangélica no Brasil. Ele terminou com isso, com esse alerta. E, para minha surpresa, e de outros ali, muita gente aplaudiu quando ele terminou. Eu fiquei assim, gente, mas nós estamos aplaudindo o quê? E ainda bem que alguém que subiu, não me lembro quem que subiu. Foi você que subiu? Foi você que subiu? Está seguro disso? Não, porque eu preparei aqui, eu não lembrava que era você que tinha subido. Vou te citar aqui, tá bom? Tudo bem? Estão gravando. Eu vou dizer o que eu lembro, tá bom? Memória é uma coisa assim enganosa. Vai que aconteceu de um jeito diferente, minha memória registrou de outro jeito, né? O que eu me lembro é que quem subiu repreendeu o auditório. E falou alguma coisa assim, por que vocês estão aplaudindo? Até aí estou seguindo, né? Por que vocês estão aplaudindo isso? Porque isso que acabou de ser falado aqui é uma tragédia. É muito triste. A gente deveria estar se lamentando, chorando diante do Senhor, daquilo que a gente acabou de ouvir aqui. Porque o juízo, quando anunciado, ou quando vivido, ele deve sempre nos levar à contrição. A gente deve recordar o que passou e ponderar onde foi que nós erramos, né? Quando foi que nos desviamos? Quando foi que deixamos de ouvir a voz de Deus e fomos atrás de falsos profetas? A gente tem que parar e pensar essas coisas. Tristeza, lamento, na experiência do juízo, deveriam sempre nos levar a uma atitude humilde, de aprendizado, porque elas poderiam, eu digo poderiam porque carrega essa dimensão de potencial, de possibilidade, poderiam nos levar a uma posição de esperar com esperança algo bom que ainda poderá acontecer, porque aprendemos com o que passou. E aí com isso a gente passa ao último ponto, que são os sinais de esperança. Eu farei uma afirmação que pode parecer a princípio pouco crível, né? É a seguinte, o livro de Jeremias termina com notas de esperança para o povo no exílio da Babilônia. E, por consequência, para nós aqui hoje.
E há razões para crer que isso seja verdade? Vejamos algumas pistas aqui. Primeiro, as mensagens de Jeremias se cumpriram. Com esse capítulo final, o editor do livro nos envia uma mensagem bem importante, a de que as mensagens que Jeremias entregou ao longo da sua vida, ou seja, estamos falando das palavras de Deus que foram entregues através do profeta, todas elas se cumpriram. Claro, para os que estavam no exílio, a parte do retorno em 70 anos ainda não havia se cumprido. Mas nós hoje, com o benefício da retrospectiva, do olhar para trás, nós sabemos que essa parte também se cumpriu. Aqui, então, há uma mensagem importante. As palavras de Deus através do profeta, tão rejeitadas, tão amplamente ignoradas pelo povo naquela época, com raras exceções, como, lembre-se, de uma das pregações nós falamos dele. Entre as raras exceções de quem ouviu as palavras e prestou atenção a elas, estava o estrangeiro no meio deles, no meio do povo. O etíope Ebed-Meleque. Na linda história que vimos do resgate de Jeremias do fundo de poço, levada a cabo por um etíope, um estrangeiro que ouviu a palavra de Deus e levou a sério a palavra de Deus no meio deles. No geral, infelizmente, o povo ali não ouviu a voz de Deus, não lhe fizeram caso. Os falsos profetas e até mesmo o rei ou os reis diziam que eram mentiras. E no final do livro temos a redenção do profeta, ou melhor dizendo, a redenção das palavras de Deus através do profeta. Elas eram verdadeiras, elas se cumpriram. A palavra de Deus é confiável. Podemos e devemos prestar atenção à sua palavra porque ela nos corrige, ela nos alerta, nos exorta, nos anima. Sempre na direção do bem comum, da justiça, da paz. E claro, se nós não a escutamos, as consequências não serão boas. É isso que o profeta avisa. Se a gente não escuta, as consequências não serão boas. Mas aqui fica a mensagem importante de que as suas palavras, palavras de Deus, sim são confiáveis. Elas permanecem, elas nos dão um norte, um futuro, uma esperança. Como nos afirmou a carta em Jeremias 29. Eu sei os propósitos que tenho para vocês, propósitos de shalom, de paz, para lhes dar um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança de que o Senhor cumprirá os seus bons propósitos na história. Humanamente falando, pode demorar, mas é certo que se cumprirão. E essa certeza nos orienta, nos anima, nos alenta a que nós sigamos hoje na busca do shalom para todas as pessoas, para toda a criação. Segundo, tem a libertação do Joaquim como sinal. Voltamos ao Joaquim. Eu falei que eu prometi que ia voltar, vamos voltar antes de terminar. Lembram-se, Rei Joaquim, jovem rei, 18 anos, ficou no trono apenas por 3 meses, depois foi levado ao exílio na Babilônia. E aqui é o relato de que mais ou menos 37 anos depois, 37 anos preso na Babilônia, longe da sua terra, ele, sob o reinado de um novo rei chamado Evil-Merodach, ele é liberto. Entre os primeiros atos desse novo rei da Babilônia, possivelmente indicando a sua generosidade, eu sou o novo rei, olha só como que eu sou bom, para possivelmente um dos reis estrangeiros mais tempo ali estava na prisão. A gente estava por volta do ano 560 agora antes de Cristo. Então o editor, a gente sabe que tem que ter vivido pelo menos até esse momento para poder registrar e contar essa história para a gente. Ele é liberto lá na Babilônia. Tantos anos depois, liberto. Mas não só isso. O rei da Babilônia literalmente levanta a sua cabeça, o colocou no lugar mais elevado que os outros reis exilados na Babilônia. Olha só, foi além disso. Foi-lhe gentil, deu-lhe roupas novas e algo surpreendente, permitiu que ele comesse na presença do rei enquanto vivesse. Parece então que ele inclusive se tornou alguma espécie de amigo ali, conselheiro do novo rei da Babilônia. E que giro completamente inesperado esse. Também nos conta o texto que ele recebeu uma provisão diária de alimento até o dia da sua morte. E aí sim temos o final do livro. Por que seria importante mencionar o Joaquim no final do livro de Jeremias? E o que acontece com ele? Bem possivelmente, queridas, era uma sinalização de esperança para os exilados. Bem ao estilo daquilo que falamos antes da comparação entre Jeremias 29 e 51, que era de promessa, mas também o juízo. Ou seja, realista, bem realista. Sim,
Ele ficou preso por muitos anos, 37 anos. Sim, é verdade que ele morreu no exílio, não voltou para sua terra, mas a sua libertação e ao ser colocado em uma posição de honra, reforçava neles essa convicção de que o Senhor ainda comandava a história. O Senhor ainda confirmaria a sua promessa a eles de retorno, de restauração, para que, caso tenham aprendido algo em toda essa história, eles pudessem então cumprir o propósito para o qual haviam sido chamados. Não para o seu benefício próprio, como se eles fossem um clube de elite, como se eles fossem uma casta exclusiva e privilegiada, de maneira nenhuma, mas sim para que eles, o povo retornando do exílio, recordasse que foram chamados desde o princípio para ser fonte de bênção e de vida para todas as famílias, todos os povos da terra. O Senhor cumpriria o seu propósito original para aquele povo. O Senhor cumpriria o seu propósito final de redenção e reconciliação de todas as pessoas e coisas, de toda a criação, por meio de Jesus Cristo no devido tempo. E histórias como essas relatadas no livro de Jeremias nos preparam para esse futuro, nos ensinam, nos renovam a esperança que alimenta a nossa obediência no tempo presente. O que nós levamos de um livro como esse, Jeremias? Alertas, drama, sofrimento do profeta e do povo, a desobediência, não querer escutar a voz de Deus, um Deus que seguidamente envia os seus profetas, a sua palavra, que se comunica, que nos alerta, que nos chama ao arrependimento, um Senhor que está presente na história, que não abandona, que às vezes traz o seu juízo, é verdade, que nos deixa experimentar as consequências dos nossos maus caminhos, das nossas más escolhas, mas sempre deseja que aprendamos, que retornemos, que o ouçamos e que em humilde atitude nas mãos de Deus nos disponhamos a fazer parte com Ele na sua obra redentora no mundo. A minha oração, queridos e queridas, é que o façamos, ouvindo a Deus, algo que foi tão difícil para o povo ao longo de todo o livro de Jeremias e sendo parte da sua história, do seu agir no mundo hoje. Por isso a pergunta do título da mensagem, agora é o final mesmo? Agora é o final mesmo? Bom, foi o final do livro. E como é comum em muitos livros da Bíblia, e muitas histórias que nos são contadas nas Escrituras, elas parecem que ficam meio incompletas no final. Que está faltando algo ali na história. E, pois bem, o que falta nessa história funciona, na verdade, como um convite à nossa participação com Deus em sua história de redenção no mundo. É como se Deus nos dissesse, como vocês, aí da saúde, continuarão essa história? Qual será a parte que lhes tocará nessa história? Como responderemos e como viveremos hoje à luz do que aprendemos com o profeta Jeremias? Que Deus nos ajude. E deixo umas perguntas para vocês meditarem, que a primeira é qual tem sido o papel da memória? Viu que a minha falhou hoje, nem lembrei que era você, né, Zé? Uma memória, recordar tudo o que já aconteceu antes em sua vida e no mundo, na maneira como você decide viver sua vida hoje, individual e comunitariamente. E que lições levamos da parte final ou de todo o livro de Jeremias, o que mais nos desafiou, como podemos responder a isso hoje. Que Deus nos ajude. Obrigado.